Existe uma relação dessa sociedade sexualizada com a revolução sexual dos anos 60? E quais são as consequências que nós temos hoje na sociedade dessa revolução? Veja, a revolução sexual dos anos 60 poderia se, digamos assim, caracterizar qual foi o ponto de ruptura, o que realmente, digamos assim, fez com que as coisas mudassem, foi a dissociação, o divórcio, a separação entre sexo e procriação, e prole, e filhos. Não é? Foi isso que causou a ruptura. Depois, outras rupturas vieram, mas a ruptura inicial se deu nisso, com a possibilidade de se ter relações sexuais sem ter filhos, que foi a revolução da pílula, né, dos anos 60. Com a invenção da pílula e depois com a propagação cada vez maior do uso da camisinha, né, aconteceu que as pessoas, então, até culturalmente, separaram a ideia de que sexo tem alguma coisa a ver com filho. É interessante. A nossa juventude hoje, quando pensa sexo, não pensa filho. Ou seja, sexo não tem nada a ver com filho. Isso é uma coisa tão artificial, tão maluca, que é como você dizer assim, alimento não tem nada a ver com nutrição. Entende? Como é possível você conseguir uma revolução cultural, não é? Isso foi uma obra de engenharia social e de revolução cultural, digamos assim, extraordinária. Assim, como que nós chegamos a esse ponto que nós estamos hoje? Ou seja, os caras, quando pensaram o negócio, pensaram de forma bastante engenhosa e conseguiram alcançar o que eles queriam, que é a dissociação, a separação do sexo com aquilo que é a finalidade que Deus criou. É uma coisa, a gente pode dizer, usar a palavra, diabólica, né? Mas a gente, embora seja um projeto diabólico, a gente não pode deixar de admirar a astúcia, né, com que a coisa foi feita. E dali para frente, uma vez que foi rompido o equilíbrio, surgiram outras coisas, outras dificuldades maiores. Por exemplo, o aborto, né? Quando você começa a pensar o sexo sem filhos, é evidente que a criança se torna um intruso no corpo da mulher, né? Então, ali se cria mais uma dificuldade. Por exemplo, hoje nós estamos vendo na nossa sociedade um fenômeno que, se alguém me contasse isso há 20 anos atrás, eu não acreditaria, né? Hoje eu estou com 44 anos e eu vejo, né? Vejo no dia a dia do confessionário, no dia a dia do atendimento pastoral, eu vejo o fenômeno da má mãe. Há 20 anos atrás eu não conhecia isso, né? Ou seja, havia o fenômeno da mãe solteira, ou seja, da mulher que engravidou e o pai da criança não quis saber e irresponsavelmente largou tudo e deixou ela ao Deus dará. Esse fenômeno era bastante comum, era o mau pai. Mas hoje nós temos a má mãe, ou seja, a nova geração de mulheres não se vê mãe, elas não se sentem mãe. Ora, isso é uma tal perversão do instinto materno da mulher, que isso dilacera a mulher de uma forma tal que desestrutura completamente a personalidade da mulher. A menina não se vê mãe, não quer ser mãe, ela quer ser eternamente a menininha, entende? Ou eternamente a playgirl, né? A menina que vive uma vida completamente devassa, né? Então, ela engravida, despeja o filho na casa dos avós ou de quem queira. Por quê? Porque ela quer continuar a vida dela, né? Ela quer continuar, eu tenho direito de ser feliz. Uma criança é um empecilho. Quer dizer, antigamente, por exemplo, quando você tinha uma menina, você dava o que para a menina? Uma boneca para ela brincar, mas a boneca era um bebê. A boneca era uma criancinha para a menina cuidar, alimentar, trocar fralda,
Hoje, você dá uma boneca para a menina, você dá uma boneca adulta com a cinturinha fininha desse tamanhico, porque é o ideal da menina modelo, né? Que não engorda, tem uma cinturinha desse tamanho e, portanto, jamais será mãe. É o ideal da mulher estéril, né? Então a menina brinca de boneca, mas não brinca mais de boneca como brincava antigamente. Não se dá mais bebês para as meninas. O que se põe na mão das meninas são modelos, atrizes, né? Mulheres profissionalmente bem-sucedidas, liberais, independentes, etc. E esse é o ideal. E a menininha, desde criança, ela já não se veste mais de menininha. Ela se veste, desculpa a palavra, mas eu vou falar com clareza, se veste de pequena prostituta, né? Desde pequeno, ela tem que usar maquiagem, mini blusa, mini saia, todo tipo de roupa provocante. Para quê? Para que a mulher não seja mais mãe. De tal forma que esse feminismo radical, que é fruto dessa revolução sexual, esse feminismo radical se tornou o grande inimigo da mulher. As feministas radicais dos Estados Unidos chegam a fazer passeatas, né, com cartazes dizendo "It's nice to be a slut". Tradução: é legal ser uma vadia. Uma mulher que se orgulha de ser fútil, de ser devassa, com a revolução da camisinha que liberou a mulher, né? Então agora ela acha que não pega mais doença, ela acha que pode, né, fazer sexo casual sem compromisso. As mulheres que estão procurando esse tipo de relação sexual são mulheres que, de uma forma geral, estão insatisfeitas, que fazem uso de medicamentos antidepressivos, né? Que sentem um vazio e uma falta de realização pessoal. Por quê? Porque a obra de engenharia, né, social está destruindo a criação. Nós vemos que por trás, então, da revolução sexual existe muito mais do que somente sexo. Existe uma verdadeira revolta espiritual.